Bom, pessoal, voltei, demorei um pouquinho para voltar com outro vídeo, mas tô trazendo aqui a parte 2 para vocês do nosso trabalho, tá? Então tá aqui, trouxe para vocês a carreira 16ª carreira, onde a gente vai iniciar, vamos começar aqui o nosso desenho, tá? Fiz algumas anotações aqui, tá? Que acho que é onde nós vamos começar a encontrar um pouquinho de dificuldade, tá? Para ler o gráfico, tá? Mas nós vamos aqui, devagarzinho, vocês vão entender essas anotaçãozinhas que eu fiz aqui, tá bom? Bom, vamos lá. Vocês vão ver que vai chegar aqui aqui a 15ª, tá? Até aqui a gente não encontra nenhum início do desenho. Então, a 16ª a gente ainda vai continuar com mais um aumento aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Puxar pra cá. Isso. Então, a gente vai continuar com um aumentozinho aqui. E vamos caminhar até a gente chegar, ó, na 14ª quadradinho, tá? Que ele vai bater com o nosso meio do nosso desenho aqui, tá bom? Então, eu já comecei o aumentozinho aqui, tá? E vou caminhar até o 14º, tá? Eu vou caminhar até chegar aqui, chegando aqui, eu já volto aqui, tá? Então, aqui, pessoal, ó, cheguei, 14ª carreira, ó, quadradinho tudo aberto. Então, nós vamos agora começar a olhar aqui pelo gráfico. Nós vamos começar no quadradinho fechado, tá? Deixa eu pegar, vou pegar um novo gráfico aqui, só pra vocês, como vocês vão estar com o gráfico em branco em casa. Então, eu tenho anotação, mas eu quero mostrar também pelo branco pra vocês entenderem, tá? Então, eu fiz um aumento, caminhei os quadradinhos abertos, e agora nós vamos iniciar esse quadradinho aqui, tá? Esse quadradinho fechado, tá? Então, vamos lá. Que é isso aqui, tá? Eu mostrei em outros vídeos anteriores, eu costumo estar usando 2 tipos de cor de caneta, tá? Para pontilhando cada carreira, para ficar mais fácil, tá? Vocês podem ir aí no meu canal, tá? Tem algumas dicas que ajudam bastante, tá? Então, são técnicas que eu gosto de estar adotando para facilitar. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, 14 quadradinhos vazios, e agora nós vamos encher um quadradinho, tá? Aqui também, outra dica de um vídeo que eu fiz, é que cada quadradinho que corresponde ao gráfico, eu utilizo apenas 3 pontos altos para poder fechar esse quadradinho, tá? Então, para mim preencher cada quadradinho referente ao gráfico, então, eu sempre vou utilizar 3 pontos, tá? Assim. Tá certo? Por quê? Porque se eu utilizar da maneira que tá mostrando aqui no gráfico, ó, tá vendo aqui? Ó, ele pede 4 pontos, né, pra fechar um quadradinho. Só que aí, a proporção desse caminho, ele vai ficar muito largo. Então, para quem vai utilizar barbante, não a linha fina, a tendência dele é ficar muito largo e ele fica desproporcional para um caminho de mesa, tá? Então, eu passei a adotar essa técnica de estar reduzindo a quantidade de ponto para ele poder ficar proporcional para a mesa, tá? Porque senão ele fica muito grande. Eu já vi algumas artesãs no YouTube, em seus canal, que elas utilizam essa mesma técnica, porém, para caminho de mesa fica meio difícil utilizar, porque às vezes eles chegam a ficar quase do tamanho de uma toalha de mesa, então não é o que eu quero, tá? Então, por isso que vocês vão ver que não bate o trabalho aqui, tá? O meu quadradinho com o quadradinho que vocês veem que tá aí no gráfico, tá? Então, ao longo do trabalho é assim que eu vou trabalhar.
Vou sempre preencher cada quadradinho com 3 pontos, tá? Sempre vai ser 3 pontos. Não vou utilizar 4, tá? Isso para poder bater uma medida de caminho. Por quê? Porque eu tô usando barbante. Se eu tivesse usando linha, aí sim eu poderia estar utilizando essa técnica aqui, tá? Essa receita que tá no gráfico, porque aí ele teria um tamanho proporcional para caminho de mesa, tá? Então, como eu vou utilizar barbante para caminho de mesa, então eu vou usar dessa maneira, tá? Então, não vou acompanhar isso aqui, tá? Eu vou acompanhar dessa maneira aqui, tá bom? Mas não é difícil não, é só reduzir sempre um ponto a menos, tá? Aí mais devagar nós vamos fazer, não precisa apavorar não, tá? É só pra gente poder reduzir o tamanho do caminho. Então, vamos lá. Então, fechei o primeiro quadradinho, qual que é o próximo passo? A gente vai continuar aberto mais os pontinhos até chegar no final, fazendo mais um aumento nessa carreira, para poder subir para a próxima carreira. Observa aqui no nosso gráfico que na próxima carreira não tem aumento, tá? A gente só vai subir 3 correntinhas e vamos fazer o quadradinho fechado em cima do próprio quadradinho fechado, tá? Então, eu tô aqui agora aqui no meu caminho, então eu vou caminhar até chegar aqui, chegando aqui, eu volto com vocês. Então, vamos lá, pessoal, cheguei aqui no final da minha carreira, tá? Então, o mais importante, tá? Ó, cheguei aqui. A gente sabe que a carreira de baixo, para essa carreira, tem um aumento, tá? Então, a gente chegou aqui, ó, tá? Então, nessa carreira, vai ter um aumento. Então, eu dou uma correntinha, venho aqui no último ponto, ó. Aqui ainda é ponto aberto, tá? Vou fazer o meu aumento, 1, 2, 3, 4 correntinhas, laço. Venho aqui, ó, na primeira correntinha, pegando por baixo. Chega mais pra cá pra vocês verem, tá? Laço, vou puxar, vou fazer um ponto alto, certo? Ó, tá? Vou pegar aqui o meu primeiro ponto, tá? Laço. E vou fazer um ponto baixíssimo, certo? Laço e puxo. Então, ó, fiz o meu aumento da 16ª carreira, tá certo? Agora, eu vou virar o meu trabalho, certo? E agora, eu vou caminhar a correntinha até chegar aqui na ponta pra mim poder iniciar a 17ª carreira, tá bom? Então, o que eu faço? Ó, tá vendo? Eu já ensinei esse aumento em outro vídeo, tá? Pode ir lá no meu canal que vocês vão encontrar. Aí, eu vou caminhar até subir aqui. Tudo em ponto baixíssimo, tá bom? Ó, vamos lá. Virei o meu trabalho, tá? O aumento de acordo com o gráfico, tá? Só que a gente viu que na 17ª carreira, tá vendo aqui? A gente não tem aumento, tá bom? Então, vamos lá. Então, o que a gente vai fazer? A gente não vai dar correntinha para fazer aumento. A gente só vai subir para cima, em cima desse quadradinho fechado, tá bom? Então, vamos lá. 1, 2, 3. 3 correntinhas. E agora, eu vou fazer ponto sobre ponto, certo? Ponto sobre ponto, tá certo? Agora, eu vou novamente, vou correr os pontos até chegar ao meio do gráfico, tá?
pra gente poder dar continuidade no nosso início da folha, no meio do desenho, tá bom? Então, ficou assim, ó. Certo? Que é o que a gente fez aqui, ó. Ó, nós subimos esse quadradinho aqui. Uma coisa importante que eu vou mostrar pra vocês, da gente tá fazendo, como a gente tá começando a fazer a folha, é importante da gente tá pegando, fazendo uma marcação, que também eu tenho um vídeo lá falando sobre essa marcação, o lado certo do nosso trabalho, tá? Então, pra mim, a gente começou a 16ª carreira desse lado do trabalho, não foi? Que eu corri até aqui e iniciei o nosso trabalho, tá? O importante aqui nessa carreira, na 16ª carreira, é você observar se esse quadradinho cheio nosso aqui, se ele tá rente ao centro aqui embaixo, tá bom? Ó, tá vendo? Porque se ele tiver torto, um quadradinho pra lá, um quadradinho pra cá, a sua folha vai ficar todinha torta. Então, presta bastante atenção pra ver se ele tá no rumo certinho, centralizado, tá bom? Que é isso aqui que vai direcionar toda a sua folha pra poder não perder o rumo dela. Então, chegamos aqui nesse ponto, primeira coisa, tá, esse aqui é o meu lado do gráfico. Então, pega um pedacinho, ó, pedacinho de barbante. Vamos fazer essa marcação aí, pega em qualquer lugar do seu trabalho,